Esse é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar de todos os brasileiros, de todos os estados do Brasil, há 14 anos, sempre analisando o poder público, privado, universitário, cultural, acadêmico, esportivo, através daqueles que detêm o poder da cultura, inclusive. E hoje eu tenho um privilégio de alguém que eu sempre admirei como artista, como poetisa, como escritora, como diretora de cinema, como diretora artística, como artista, inclusive, não só de teatro, como de televisão. É a nossa querida e famosa Bruna Lombardi, que é a nossa entrevistada de hoje. Vamos falar um pouco sobre a sua gloriosa vida de escritora, de artista, de intelectual, que é, enfim, o que nós precisamos no Brasil. Mais Uhum. intelectuais, mais pessoas pensando. Minha querida Bruna, muito obrigado por participar do nosso programa Anatomia do Poder. Eu gostaria muito que você já começasse a explicar um pouco como é que você como é que você sentiu vocação para a vida artística, para a vida de escritora, para a vida cultural, enfim, que um público da nossa rede conheça a Bruna Lombardi por dentro, não aquela Bruna Lombardi que todos conhecem pela tela, mundo a nossa sua alma, para que nós compreendamos isso no nosso programa. Ives, querido, em primeiro lugar, você, vida gloriosa é a sua, porque quem acompanha essa tua trajetória fica assim, deslumbrado diante de tantos feitos e de tanta coerência através dos tempos e de tudo, você mexendo em áreas complexas, como áreas assim que lidam com assuntos como poder, como a gente sabe o que é difícil você analisar uma sociedade em constante mudanças e confusões, né? Basicamente de distorções muito grandes que nos afetam. E continua paralelo a isso deslumbrantes poesias e uma prática de sonetos, né, que é um trabalho de ourivesaria. Eu considero o soneto um trabalho meticuloso, é como tecer uma filigrana mesmo, né? É uma coisa delicada e com Bruna, sentido. apenas um parênteses, você sabe que é interessante. Um dos meus livros, o Paulo Bonfim, que era meu amigo desde 1955, apesar de que continuou até a morte, o Paulo definiu o soneto como você está fazendo. Ele tinha uma admiração pelo soneto, e hoje no Brasil há poucos sonetistas. Ele dizia: o soneto é o traje a rigor da poesia. Uma definição extraordinária do Paulo. Paulo dizia: o Claro, traje a claro. rigor da poesia, né? É porque Fecha você o parênteses. Porque é verdade, porque o verso livre é um fluxo, né? O soneto, quando você tem a prática, ele até pode se tornar, entrar nesse canal do fluxo. E, obviamente, ele entra porque a criação é misteriosa de per si, assim, é uma coisa, é um canal divino que a gente se abre para ele. Eu acho que todo poeta, todo escritor, toda pessoa que se dedica a isso é, na verdade, um instrumento, né? Passa por nós alguma coisa e a gente é, cria. Mas o soneto, ele esse traje a rigor porque ele exige um formato, ele exige um ritmo, ele exige você se arrumar. Né? Nesse sentido, você arruma aquelas palavras. Você pode até ter o jorro da emoção, mas você tem que coordenar aquelas palavras dentro de uma métrica, dentro de uma linha que vai ser compreendida. Porque o lindo da poesia e de qualquer literatura, de qualquer livro, de qualquer escrita, o lindo é que ela atravessa fronteiras, gerações, ela ultrapassa tudo, tempo, geografias. Assim, nós podemos ler um livro de séculos atrás e feito na Rússia, enfim, a gente fica abismado e identificado com coisas tão distantes de nós. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso por uma coisa que não envelhece, não tem lugar, não tem origem, não tem tempo, espaço, não tem geografia, não tem nada, que são
os sentimentos verdadeiros, genuínos e as emoções. Essas abrem pulam toda dificuldade, todos os caminhos se abrem para isso, né? Aliás, você sabe que o seu livro, Poesia Reunida, eu Ah, estou lendo com um prazer enorme, hum, você demonstra isso que você está falando, Bruna. Eu sempre brinco que nós que fazemos poesia, eu faço poesia desde moleque, é é, verdade, eu vejo. Eu vi, é, eu noto. o que acontece é que o próprio universo, que continua em expansão, não tem dimensão, é menor Aham. do que os nossos sonhos. Os nossos sonhos ultrapassam os limites do universo. Ah, Nós com vivemos em certeza. função, enfim, de criações um mundo completamente diferente. O poeta tem um coração diferente em que ele vive uma realidade e vive um mundo diferente que é maior do que o universo. Você É. não tá, quando eu leio suas poesias aqui, quer dizer, é algo, Bruna, que ultrapassa os limites das fronteiras, não é aquilo, não, aqui é racional, esse livro vale porque está analisando esse aspecto da vida. É aquilo que sai do coração, é aquilo que, enfim, a alma presente. E o que você diz no soneto tem um aspecto extremamente importante. Tanto o soneto italiano, das duas quadras e dois tercetos, quanto o soneto inglês, do Shakespeare, das três quadras de um dueto, o inglês mais filosófico, o italiano mais lírico, são formas, como diz o Paulo, é um traje a rigor, mas que dá uma grandiosidade. É aquilo, ao lado do haikai, eu considero as duas formas mais clássicas da poesia. O haikai japonês e o soneto italiano em inglês. Verdade, porque o bonito da poesia, Ives, é que ela precisa da síntese, né? E o poeta, eu acho que o grande esforço, primeiro que eu acho que todos nós estamos a serviço. A gente está para servir uma coisa maior, sabe? A gente não escreve por ego, a gente não escreve por dinheiro, por fama, por nada disso. A gente escreve quase que de uma devoção, é uma Exatamente. devoção uma coisa maior, uma criação muito maior que a nossa. Mas eu acredito que o bonito de quem faz esse trabalho, que é um trabalho de dedicação, né? Quando eu cito orivesaria, porque é um trabalho assim que tem que ser minucioso, meticuloso, precisa disciplina, precisa tempo, precisa paixão. Né? Exatamente. Mas quando a gente faz isso, o lindo é que também o poeta não se prenda à forma, né? Exato. Ele consiga, naquela forma, colocar de fato a sua emoção. E isso é que transcende. Né? Mas eu não respondi a sua primeira pergunta, estou aqui aflita. Obrigada, primeiro, obrigada pelos elogios, mas você vê que a gente tem assunto, né, Ives? Nós podemos conversar horas e Podemos horas. conversar um dia inteiro sempre com assunto, não é? Vai rolar assunto, mas eu não respondi tua primeira pergunta, que foi como começou, né? Eu acho que tudo na vida começa na família. Eu acredito muito no núcleo familiar, eu acredito muito no núcleo amoroso familiar que te traz base, valores, que te traz essa coisa intrínseca que vai te acompanhar a vida inteira e que ninguém tira de você. Sabe, você pode acontecer alguma coisa, roubam o seu carro, roubam sei lá o quê, mas isto ninguém tira, isso aí é intrinsecamente seu, você vai levar com você, elevou sua alma, passará para o outro lado, para onde formos, e é uma alma que se trabalhou nesses valores, e esses valores são inclusive a nossa coerência, né? Então eu tive o privilégio divide uma família de pessoas muito. é, Tinha uma busca, entendeu? Pelo sentido da vida, pela filosofia, pela arte, conversas sobre coisas muito maiores do que eu, porque eu era criança e eu nem entendia o que os adultos falavam, tá? Eu não entendia, mas eu sentia que aquilo ali era vital, que aquilo ali eu tinha que seguir essa sensação que aquilo me dava. Não tinha a menor ideia do que estava sendo dito, tá? Eu não tinha repertório, eu não tinha conhecimento para entender.
mas eu buscava, de alguma maneira, me acompanhar aquilo. Até que, aos poucos, meu pai, que era um humanista, eu defino meu pai como um grande humanista, um filósofo, um humanista, ele também foi cineasta, trabalhou com cinema, trabalhou com. Mas ele escrevia muito, lia muito, quer dizer, ele me passou toda essa paixão pelo conhecimento. Mas, acima de tudo, ele me passou essa escala de valores que eu considero assim, né, a melhor herança, sabe, que alguém pode receber. E, obviamente, isso tudo estimulou meu desejo de leitura. Então, eu comecei a ler muito cedo. Comecei na escola, eu estudei no Dante Alighieri, eu ia na biblioteca, passava muitos recreios na biblioteca, eu copiava livros, porque eu era criança. E a biblioteca não me emprestava um Carlos Drummond, um Cassiano Ricardo, um Murilo Mendes, enfim, ele não me emprestava Cecília Meirelles, não me emprestava esses poetas, porque eram livros delicados e eles achavam que uma criança podia estragar. Então eu passava o recreio copiando à mão todas essas poesias para ter meu próprio caderno em casa, já que nessa época eu nem sequer compreendia ainda que a gente ia numa livraria e comprava aqueles livros. Para mim era um lugar sagrado essa biblioteca que tinha aquele conhecimento ali parado. Eu ainda não tinha entendido como a vida funcionava, mas eu tinha entendido que o que eu queria estava ali, que aquilo ali mexia com um lugar meu a qual eu pertencia. Isso durou minha adolescência inteira. Eu acredito que a adolescência você vai evoluindo, mas você busca esse pertencimento, né? E muitas vezes, se você não tem uma formação, você pode ir atrás de coisas que não são suas. Talvez algumas você tem experiências, você cai em cilada, você aprende, você erra, tem tudo isso que acontece. Mas quando você tem uma busca específica, né, quando você entende que o pertencimento que você busca está naquele lugar, está naquele conhecimento, está naquele desejo que mistura poesia com literatura, com ideias, com pessoas muito maiores que você, que eu nem sabia quem eram. Muitos eu vim a conhecer depois. Eu tive a honra, como eu tenho a honra de conhecer você agora, mas eu tive a honra de conhecer depois, sabe? Mas na época eu não sabia nem se eles eram brasileiros, estrangeiros, se estavam vivos, se não estavam. Era um mundo para mim completamente assim, alheio, mas eu sabia que aquilo que estava ali me interessava vitalmente. E isso me guiou. Foi minha estrela guia mesmo. Damos continuidade ao nosso programa falando com a encantadora Bruna Lombardi, no nosso programa Anatomia do Poder. Eu faço em todos os programas, mando um livro, mas hoje eu vou mandar três. Mandar Reminiscências de um Cidadão Comum, que é um pouquinho da história, enfim, minha, de ser apenas um professor universitário, um advogado. E você vai encontrar aqui algumas fotografias interessantes. Eu com Gary Cooper, eu com Jacques, com Jean Marais, com Jean Cocteau, em Festival Nossa, de Cannes, em 1953, quando eu estava na França. Perfumaria, maravilha. perfumaria na época. Essa Eu, Lenda eu dos vi, Quatro eu Reinos, vi, eu vi um poema seu em francês, um soneto seu escrito em francês. é, eu, ah, era de escritora minha mulher, ainda na época da conquista da minha mulher. Você vê? Esse que eu vou lhe mandar também. Esse do dragão, né? Que eu quero muito ver. Mostra aí. Aguardei eu mandar e entregarei a você. Meus caros Ah, certificadores, rapidamente, eu estou com dois livros excelentes da Bruna. É, levanta um pouquinho Coração, mais, levanta um pouquinho. Corações Machucados, Levanta um pouco. Aí. Corações Machucados e Poesia Reunida. Os senhores terem noção, eu estou lendo um proveito extraordinário e eu que conhecia, admirava a Bruna através de programas de televisão, aquilo que ela fez no cinema, de tudo que ela, à medida que estou lendo em profundidade o que ela escreveu, estou cada vez mais impressionado por ser, estou convencido hoje, mas das grandes figuras da literatura brasileira atual. Então, isso eu Ah, queria trazer para os meus telespectadores
dizendo isso de coração. Agora, Bruna, eu interrompi por causa da necessidade de entrar para o segundo bloco, quando você estava falando de uma forma, né, então, cativante para os nossos telespectadores. Eu queria que você continuasse, a partir de agora, também falando um pouco sobre a sua carreira artística. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a generosidade de coração, porque eu fiquei muito tocada com o que você disse agora. Sabe, eu acho que uma opinião como a sua é muito significativa para mim. É uma pessoa que eu admiro. Eu acho que a gente escreve para o leitor, né? O livro a gente tem muito prazer em fazer e fazer com muito, quase às vezes com muito sofrimento, né? Que às vezes dói, escrever dói, mas a gente escreve e só vai ter sentido quando alguém lê, porque ali você Exatamente. a energia dá aquele fluxo, né? Ou seja, dá aquela coisa assim que vai e vem. E eu acho que vai para o objetivo que é justamente você divulgar aquilo que você descobriu e que você quer compartilhar, porque toda arte é uma descoberta. Então, assim, quando a gente tem uma opinião de uma pessoa como você, que eu admiro muito, inclusive eu estou aqui, ó, devorando esse livro aqui, que eu quero mostrar também, que é, fora o que é bonito o livro, fora o que ele é lindo de ilustrações, ele tem coisas assim, é pena que televisão, não sei se vai dar para ver, mas ele tem coisas assim muito, muito elegantes, sabe? É muito bonito o livro. E é um tema interessantíssimo, porque discutir o poder, olha isso. Poder é Discutir, isso mesmo, tentar. discutir o poder, né, é uma coisa assim de uma riqueza e tem de uma abrangência, né? Porque o poder é o grande dominador do nosso planeta, né? Para o bem e para o mal, né? Muitas vezes para o mal. Então, a gente está sempre discutindo, junto à discussão do poder, a gente está discutindo essas duas forças, né? E eu vejo que você discutiu também aqui, essas duas forças enigmáticas, né? E que são uma escolha na vida de cada um. É o nosso livre-arbítrio reside no bem e no mal, né? Então você diz assim, isso não quer dizer que você pode ser uma pessoa. Eu tenho um lado bom, mas também tem um lado que não é tão bom. Todo mundo tem o seu eu inferior, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem seus pecados. Isso não quer dizer uma pureza absoluta, nenhum de nós está na santidade. Porém, é, você escolheu o bom, o lado do bem, sabe? É, é decisivo para uma conduta de vida. O lado do bem, ele é muito claro. O lado do mal é obscuro, enigmático, dissimulado, ele se esconde, ele cria subterfúgios, ele mente, ele engana, ele faz mal. O lado do bem tem uma luz, uma clareza, é aquela coisa do Dante, né? O amor que move o sol e outras estrelas, o amor que move o sol e le altre stelle. Então, assim, essa coisa linear que o bem nos traz é um caminho a seguir. Meu trabalho é sempre um trabalho que é tentando humanizar, porque não é um idealismo, mas é a partir de nós frágeis, pequenos, seres humanos, cheios de dúvidas, questionamentos, aquilo que a gente não sabe. É a partir dessa simplicidade que nós somos descobrir esse lado mais incrível, mais complexo, mas de tentar o exercício, o poderoso exercício do bem, porque o poderoso exercício do bem, ele abre Hum, caminhos, né? Muito obrigado. Você sabe que é interessante? João Paulo II, quando ele visitou a Polônia já como Papa, e ele foi visitar o túmulo do pai dele, que quando ele era criança ensinou a seguinte ejaculatória para Deus. Ele dizia: Deus, estou aqui porque tu queres. Leva-me quando quiseres. Salva-me porque tu podes. Porque todos nós lutamos contra o bem e o mal dentro de nós. Temos que ser coerentes na vida. Mas a vida inteira
Por mais que nós lutemos, no seu exame de consciência toda noite, todos É verdade. nós, já podia ser melhor aqui, errei lá, etc. E ter a humildade de recomeçar. Sem dúvida. Santa Teresa tinha uma frase também que eu admirava muito, dizia, santo é o pecador que não desistiu. Não tenha De uma dúvida, profundidade não extraordinária. tenha É o dúvida, pecador que não desistiu. Nós não lutamos. tenha Agora, temos dúvida. que ser coerentes, nunca deixar de lutar. Eu tenho a impressão que é exatamente o que eu senti na sua obra e que a minha vida inteira eu lutei, casado com a santa, 67 anos de namoro, 62 de casamento. E estou convencido, veja o seguinte, você é casada há 50 anos, Bruna, eu estou convencido do seguinte, eu digo, eu sei os meus defeitos, por mais que eu lute, eu conheço, mas ela era uma santa, eu vivi com ela desde os 18 anos, quando comecei a namorar. E eu brinco o seguinte, como Deus não queria que a gente se separasse na terra, pela santidade dela, ela vai me levar para o céu, porque ele não vai querer separar lá, e ele não queria que fosse separado da terra. Me dando uma Isso é convicção. ótimo. É bom você dizer assim, eu preciso ser bom para ir lá no mesmo lugar, né? Porque é para lá que eu tenho que ir. Mas eu acho, Ives, que alguma coisa de bom a gente tem justamente pelas pessoas que nos cercaram na vida, Isso é né? verdade, isso Porque não há dúvida. um grande amor, Isso nem há dúvida. vida fora, é uma coisa rara, é uma das coisas, talvez a mais bonita de todas. Eu não acredito que tenha alguma coisa que possa substituir um amor, né? Um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor monolítico, no sentido que n- não tem incondicional, né? Esse amor incondicional que a gente tem pelos filhos e que a gente tem por uma pessoa que a gente conseguiu essa relação privilegiadíssima, alguma coisa de bom a gente fez, né? Eu brinco, porque eu acho um merecimento, mas às vezes eu brinco e falo assim, eu devo ter tido alguma outra encarnação que eu fui muito boazinha, porque nessa aqui eu não estou conseguindo ser tão boazinha assim, mas enfim, coisas maravilhosas chegam a gente por isso, entendeu? A gente, se nem tudo está perdido, se a gente teve isso, tem isso, se isso foi por destino, né? Foi também por merecimento. Alguma coisa muito boa você fez. Onde há alguém lá em cima olhando por nós, não é? E temos Sem, que lutar, e temos que lutar de acordo com isso, não é? E, sem Bruna, nós dúvida. temos ainda mais 3 minutos, mas eu gostaria que Oh, nesse que final rápido essa eu conversa. falasse, o tempo com você é o maior inimigo que eu posso ter, é o tempo. Mas eu gostaria que você, nesse final do programa, me dissesse um pouco, já que você falou em família, algo que eu tenho 7 netos, 6 filhos, Ah, entende? Eu gostaria muito de que você falasse um pouco sobre a sua família. olha, volto a esse ponto que eu estava. Alguma coisa boa, porque assim, a gente nascer já é um mistério, né? O mundo, o nascer, o morrer, o passar por essa vida, descobrir o que essa vida significa, qual a nossa missão, qual o nosso propósito, que eu acho muito importante a gente passar pela vida descobrindo o propósito, porque se você não tem uma direção, alguma coisa que te orienta, é muito fácil se perder, né? E muitas vezes a gente se perde mesmo. Eu não acho que a gente deixa de se perder, mas a gente se reencontra justamente pelo propósito. E a vida traz provas, a vida traz dificuldades, a vida traz momentos em que você está numa escuridão, sabe? A sua sombra, a sua falta de iluminação é clara e você precisa daquilo justamente para buscar o oposto e a luz. Mas o merecimento de ter vindo de uma família que me ajudou tanto, me orientou tanto, me deu tanto apoio, fez de mim uma pessoa muito melhor do que eu seria, talvez, óbvio, né? Não dá para dizer isso próprio muito grande. Eu posso dizer para você com toda franqueza que eu sou uma pessoa que luta pelas coisas no Eu dia a sei. dia, eu luto pelas coisas que eu acredito.
eu já vivi o suficiente para saber que nada me corrompe. Eu não me deixo cair por ciladas, Uhum. por ofertas, por, sei lá, tentações. Eu já provei essas coisas de perto e vi que não é isso, né? Mas que o meu caminho é um caminho que eu busco uma iluminação, eu busco uma sabedoria. É aquele trecho do Dante Alighieri que me segue na vida, que diz assim: Fatti non siamo per vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Essa frase, aliás, eu sei o trecho inteiro de cor, mas eu vou poupar os seus ouvintes. Mas essa frase da Divina Comédia, da comédia do Dante, na verdade, ela é assim a síntese do que a gente está fazendo aqui. Nós não, Uhum. nós não viemos aqui para sermos embrutecidos, brutalizados, essas pessoas rudes, que lutam por coisas, sabe, nefastas, nocivas. Nós viemos aqui, isso é distorção, essa é a Uhum. distorção da vida. Nós viemos aqui para lutar pelo conhecimento, pela virtude, pela iluminação. Então, eu oriento a minha vida com essa base, e essa base eu tive desde menina. Bruna, muito obrigado. Meus caros Obrigada a telespectadores, você. os senhores Obrigada. viram uma lição de vida que nós tivemos no nosso programa com a Bruna Lombardi. Não Obrigada. só a grande artista, a grande intelectual, a grande escritora, mas uma lição de vida, como todos nós devemos viver. Muito obrigado, Bruna, meus Muito caros. obrigada a você. E olha, esse livro também é um primor, viu? Esse livro dele, eu fiquei de mostrar. Tem um poema aqui que eu ia até falar, mas passou o tempo. Mas um dia a gente se reencontra e eu falo. Meus queridos telespectadores, Bruno, muito obrigado. Eu os Obrigada. espero novamente no próximo domingo.